É o padrão dos soldados romanos atacar com a mão direita e usar o escudo com a mão esquerda. Por isso, surge a pergunta: será que havia legionários canhotos no exército romano? E o que acontecia com um soldado que, naturalmente, usasse a mão esquerda? Será que isso era uma vantagem ou uma desvantagem no campo de batalha? Então, para responder a isso, precisamos entender primeiro como ter um soldado canhoto afetaria a organização de uma legião romana. Então, um soldado canhoto teria um grande impacto na organização e na eficácia de uma legião, principalmente nas formações militares. Em uma formação tradicional, cada legionário tinha um papel específico. O escudo era usado para proteger o lado esquerdo de cada soldado, enquanto ele segurava o gládio com a mão direita. Esse arranjo permitia que os soldados se protegessem mutuamente, com os escudos criando uma defesa forte e, ao mesmo tempo, conseguiam estar prontos para atacar com as espadas posicionadas de forma eficiente. A ideia era que os soldados, ao lutarem juntos, criassem um sistema de defesa e ataque impenetrável. Como cada soldado tinha seu escudo à esquerda e a espada à direita, as formações eram projetadas para se manterem compactas e coordenadas, com os escudos se sobrepondo para proteger as partes vulneráveis do corpo. Então, se um soldado canhoto fosse colocado em uma formação, a simetria que garantia as defesas e os ataques seria comprometida. Esse desequilíbrio na formação criaria um ponto fraco, onde dois soldados, um destro e um canhoto, teriam seus escudos se sobrepondo na mesma área. Essa sobreposição de escudos não permitiria a mesma capacidade de ataque ofensivo, já que o gládio do canhoto que deveria atacar com a mão direita estaria invertida. Isso criaria uma falha na linha de defesa e poderia comprometer a eficácia da formação, já que a estratégia dependia de cada soldado estar em uma posição precisa, tanto para defender quanto atacar simultaneamente. Então, é claro que um soldado que atacasse apenas com a mão direita não seria aceito em uma legião. O escritor romano Vegésio cita o impacto que pequenas falhas poderiam ter na eficácia do exército romano. Ele escreveu: "Cada homem tem no direito a 3 pés. Observamos antes que a distância entre cada fileira deve ser de 6 pés, um pé dos quais é ocupado pelos homens." Então, só para ficar claro o que Vegésio quis dizer, aqui ele está detalhando o espaçamento necessário entre os soldados para garantir a eficiência da formação militar. Aqui, Vegésio menciona que cada soldado teria aproximadamente 3 pés de espaço pessoal, o que garantia que eles pudessem se mover com liberdade dentro da formação, sem ficar se esbarrando ou bloqueando os movimentos dos outros. A ideia era que os soldados, ao lutarem juntos, criassem um sistema de defesa e ataque impenetrável. Como cada soldado tinha seu escudo à esquerda e a espada à direita, as formações eram projetadas para se manterem compactas e coordenadas, com os escudos se sobrepondo para proteger as partes vulneráveis do corpo. Então, se um soldado canhoto fosse colocado em uma formação, a simetria que garantia as defesas e os ataques seria comprometida. Esse desequilíbrio na formação criaria um ponto fraco, onde dois soldados, um destro e um canhoto, teriam seus escudos se sobrepondo na mesma área. Essa sobreposição de escudos não permitiria a mesma capacidade de ataque ofensivo, já que o gládio do canhoto que deveria atacar com a mão direita estaria invertida. Isso criaria uma falha na linha de defesa e poderia comprometer a eficácia da formação, já que a estratégia dependia de cada soldado estar em uma posição precisa, tanto para defender quanto atacar simultaneamente. Então, é claro que um soldado que atacasse apenas com a mão direita não seria aceito em uma legião. Já em outra citação, Vegésio menciona o seguinte: "Nenhuma parte do treinamento é mais essencial em ação do que os soldados manterem suas fileiras com a maior exatidão, sem abrir ou fechar demais. Tropas muito aglomeradas nunca conseguem lutar como deveriam e só constrangem umas às outras." Nessa citação, Vegésio observa que, se as fileiras estivessem muito abertas ou muito apertadas, isso poderia causar desorganização, enfraquecendo a defesa e dificultando as manobras ofensivas. Assim, cada soldado romano, ao segurar o escudo com a mão esquerda e a espada na mão direita, estava de acordo com o padrão estabelecido para a formação militar. Mas então, isso quer dizer que não havia nenhum soldado romano canhoto? Não necessariamente. Apesar do impacto de um canhoto na formação fosse uma dificuldade, isso não significava que ele fosse automaticamente excluído ou incapaz de servir. É possível que os soldados canhotos, ao receberem um treinamento como recrutas, conseguissem, aos poucos, superar essa dificuldade. Esse tipo de treinamento, inclusive, é algo muito comum hoje em dia.
Nós podemos ver alguns exemplos de como as pessoas canhotas são treinadas a usar a mão direita em várias situações. Por exemplo, muitos canhotos são forçados a usar a mão direita desde cedo, em especial em atividades como esporte, escrita e até mesmo no uso de utensílios. Um exemplo claro disso acontece em esportes como o tênis e o basquete. Muitos atletas canhotos treinam o uso da mão direita para criar flexibilidade tática e se tornar mais imprevisíveis para os seus adversários. Por exemplo, em basquete, um jogador canhoto pode treinar para usar a mão direita no drible, nos passes e até no arremesso. E assim ele vai se tornar mais versátil e tornar mais difícil para os oponentes preverem os seus movimentos. Então, em uma legião romana, o objetivo do treinamento seria adaptar o soldado ao uso da mão direita, de modo que pudesse atuar da mesma forma que seus companheiros destros, sem comprometer a eficácia da formação. Isso, claro, não significaria que eles perderiam a habilidade natural de usar a mão esquerda, mas sim que seriam habilitados a usar as duas mãos de forma eficiente. Um processo de treinamento que envolvia prática constante e adaptação. É claro que o soldado romano canhoto teria que treinar dentro da formação militar, onde a coordenação com os companheiros seria crucial. Ele precisaria aprender a se mover com precisão, de forma a manter a simetria e a eficácia da formação, onde todos os escudos se sobrepõem de maneira organizada. Mas apesar disso, um soldado canhoto poderia ter uma grande vantagem no combate individual. Como assim? Pense comigo. Aparentemente, desde antigamente até hoje, cerca de 90% das pessoas são destras e apenas 10% são canhotas. Os guerreiros canhotos, sendo em menor número, já estavam acostumados a lutar apenas contra os destros. Essa experiência tornava um soldado canhoto mais adaptado a enfrentar adversários que usassem a mão direita, já que eles estavam familiarizados com os movimentos e os ângulos de ataque típicos dos destros. Já o oposto não acontecia. Os destros não estavam acostumados a lutar contra os canhotos. Como a maioria dos combatentes era destro, eles treinavam para lutar contra outros destros, e por isso não estavam preparados para os movimentos e técnicas diferenciadas de um canhoto. Um canhoto luta de maneira invertida em comparação com o destro, e isso criava um fator surpresa. Os ataques de um canhoto, que vinham em direções e ângulos diferentes, podiam ser mais difíceis de bloquear, já que um guerreiro destro não estava treinado para enfrentar esse tipo de movimento. Por causa disso, inclusive, é que os gladiadores romanos que eram canhotos eram considerados extremamente valiosos e também muito mais difíceis de derrotar em combate. Mas e como os romanos tratavam alguém que era canhoto? Até hoje, em muitas culturas, as crianças canhotas são punidas e até forçadas a usar a mão direita para realizar tarefas cotidianas como escrever, comer e até brincar. E na Roma Antiga, ser canhoto também não era visto com bons olhos? A mão esquerda era associada a significados negativos e o tratamento cultural dado aos canhotos era muitas vezes de desprezo ou até superstição. Por exemplo, no contexto de rituais religiosos e augúrios, um presságio ruim era frequentemente identificado com um acontecimento à esquerda. Se um pássaro aparecesse do lado esquerdo, isso era considerado um sinal de má sorte. Mas agora eu fiquei curioso se algum inscrito aqui do canal é um dos 10% dos canhotos. Me diz aí nos comentários se você é canhoto ou destro. E me diz aí também se você acha que havia mais vantagens ou desvantagens em ser um soldado romano canhoto. Deixe a sua opinião aí nos comentários e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e também de se inscrever no nosso canal.